Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja, guarda os nossos irmãos, nossos amigos, toma em Tuas santas mãos cada vida, manifestando, ó Deus, o Teu grande amor e poder. Querido Senhor, guarda os teus servos na cidade, guarda os teus servos no sítio, nos campos, guarda a tua igreja, Senhor, operando na vida de cada membro da tua igreja, congregados, ministros. Ó Senhor, manifesta o teu poder. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja. A igreja tem que erguer a voz. E como é que a igreja ergue a voz? Quando um discípulo, mesmo pequenino, se levanta. Quando um discípulo se levanta com o propósito de proclamar a bênção de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. Quando isto acontece, ouve-se a voz de Cristo através da igreja. Quando a igreja é legítima no aspecto da sua ação. Prega a mensagem de Cristo, canta louvor condizente e se torna o que Jesus falou com propriedade. A igreja vai estar no meio do público como sal da terra, como luz do mundo. Nosso texto é João, Evangelho de João, capítulo 8, um texto pequeno, versículos 26 a 31, de uma grande profundidade. Grande profundidade, porque era aquele inevitável debate, inevitável embate de Jesus Cristo, ainda não reconhecido como Cristo, com seus opositores. João 8 e 26. Tenho muito que vos dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai que não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Senhor, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Te louvamos, bendizemos a Ti, agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor e a revelação de Cristo, nos dando, Senhor, a graça para confiar, nos dando, Senhor, a sabedoria para guardar, nos dando, Senhor, a capacidade de entender e o dever de proclamar. Amado Pai, guarda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu sempre falo em aprender com Jesus. A importância de aprender com Jesus. Nós podemos aprender com os nossos mestres, podemos aprender com os nossos pais, podemos aprender uns com os outros, sem a categoria de pai e de mestre. Podemos aprender. Eu tenho facilidade de aprender e Deus me colocou na forma da humildade. E eu tenho a capacidade de aprender até com crianças. Se uma criança, mesmo que tenha sido só um pequeno treinamento, falar para mim temas das Escrituras e falar de uma maneira não contraditória, vou receber da mesma natureza que recebo quando um adulto, seja da seara eclesiástica ou não, me fala coerentemente as coisas de Deus. Acho muito bom, gosto de falar, de atender solicitações e instruções àqueles que necessitam, e tenho esta facilidade com o aprendizado. É muito bom aprender uns com os outros. Mas aqui é um aprendizado especial, porque com Jesus. Jesus diz para os seus ouvintes, João 8:26, tenho muito que vos dizer e julgar de vós. Eu tenho muito que ensinar a vocês e tenho que avaliar muito o que vocês têm confessado. Eu devo julgar. Eu tenho muito a dizer e tenho muito a julgar. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso vos falo. Isso falo ao mundo. Então, Jesus fala de uma relação estreita e absolutamente gloriosa no tocante à comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador de todas as coisas, o Filho, o Salvador de todos os homens, e o Espírito Santo é o Consolador na hora da crise e o Paracleto na hora da necessidade. Ele é o advogado. É ele quem se apresenta, é ele quem nos dá a palavra e muitas vezes a defesa é pessoal. Não aquela defesa pessoal do jiu-jitsu, mas a defesa pessoal da exposição da verdade. Aconteceu sempre.
aconteceu sempre. Os profetas foram aprisionados, sofreram, mas tinha profeta que se defendia assim, simplesmente. Vocês podem me matar, mas vão só acrescentar sangue inocente às vossas mãos. Todo mundo, nesta hora, ninguém quer atirar a primeira pedra. Então Jesus diz: eu tenho muito que vos dizer. Eu tenho mais, eu não tenho só isso não. Eu tenho muito a vos dizer. Mas aquele que me ensinou é verdadeiro. E é dele que eu tenho ouvido, e por isso falo ao mundo. O versículo 27 diz: mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Quando o sujeito tem a mente toldada, embotada, a mente está obscurecida, toda e qualquer luz não adianta. Quando se tem mente embotada, coração endurecido, propósito zero de mudança, a palavra pode ser bem administrada, não vai ter impacto. E Jesus deixou isso claro, falando do Pai, mas eles não entenderam. O versículo 28 diz: Jesus, pois, foi. Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem. Jesus dando a indicação. É claro que eles ainda estavam com a mente embotada e não iam entender. Mas Jesus já deu a indicação. Vai acontecer, mas não vai ser apedrejamento. Apedrejamento não tem esse processo de levantar. O processo de levantar existia o enforcamento e existia o pendurar no madeiro, que antes dos romanos, Israel não sabia o que era crucificação. Eles penduravam enforcando. E houve algumas coisas diferentes, como, por exemplo, o filho do Davi, que ficou preso pela cabeleira. O couro cabeludo aguentou o peso do corpo e ele foi lanceteado, flechado por lança. Resultado, Jesus diz aqui como é que vai morrer. Vai ser levantado. Quando, pois, levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. O judeu aborrecia, ele era absolutamente adversário de quem ousava falar esta expressão, eu sou. Esta expressão para eles era proibitiva, era uma expressão que trazia no seu conteúdo uma arrogância, se não uma incriminação, uma autoincriminação. Alguém dizer, eu sou em Israel, por causa da revelação de Deus a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, era um ponto negativo e, em algum contexto, foi o fator decisivo para apedrejamentos e enforcamentos. Então, o Senhor diz ali que está envolvido entre a terra e os céus numa missão que ele vai ser levantado. Quando, pois, levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Não é quem eu sou. Sabereis que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Filho do Homem, que eu sou o descendente de Davi, que eu tenho direito ao trono por ser um judaíta
de Belém, um belemita, e o resultado é que ficou muito patente que Jesus não tinha o que esconder. Então conhecereis, quando eu for levantado, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como o Pai me enviou. Eu falo como o Pai me enviou, me autorizou, me capacitou a falar. É algo extraordinário neste mundo louco, desvairado. Ontem eu, tomando transporte, conversando com o condutor a respeito das grandes dificuldades, e o sujeito vai dormir uma pessoa, acorda outra. Vai dormir num ofício, acorda no outro. A necessidade da gente conhecer a palavra, se ater à palavra, buscar a divina orientação, para não entrar em barco furado. No versículo 27, o versículo 29, Jesus diz: aquele que me enviou, não tem me deixado só. Não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. Faço sempre o que lhe agrada. Faço sempre o que ele espera que eu faça. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Com este discurso de Jesus, aumentou o número de escolhidos, de salvos, de decididos. Aumentou o número. E Jesus diz para eles, aqueles que acreditavam nele: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer, se vós estiverdes em mim, se a ligação continuar perfeita, o Pai não me deixa só, e eu não vos deixarei só. E muitos creram nele. Aqui no versículo 31, Jesus dizia aos judeus que criam nele: permaneça na minha palavra, permaneça tranquilo, não se agrave, não se deixe abalar, não se deixe envolver por nada. Ele dizendo aos judeus que criam nele. Então, vocês receberão a graça para permanecer. Eram poucos ainda os judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, vós sereis meus discípulos. Quantos se apresentam até mesmo como discípulos de Jesus, mas tiveram outros mestres pelo caminho. Encontraram outros mestres enquanto caminhavam. É difícil. Nós estamos vivendo um tempo estranho,
E dentro dessa conjuntura de coisas estranhas, a gente tem que aplicar. Só alguém com um QI mais ou menos alto é que vai pegar o Evangelho. A grande maioria não está pensando nesta instrução de Jesus. Muitos se colocam como grandes soluções, como grandes decisões, como grandes para, a princípio, servir e depois se servir. Mas eu me sinto bem, meus amados irmãos, fazendo esta transmissão da palavra, vendo que o nosso Senhor não mudou. Não mudou. O Senhor Jesus, neste capítulo 8 de João, e alguns capítulos de João, são muito práticos para Jesus e para a gente, após aprender, após entender a condição expressa por Deus. Neste mesmo capítulo. E o que era aqui uma argumentação, digamos, inocente e muito fiel da parte de Jesus, ela tem uma mudança no aspecto, no caráter, e dá lugar a uma série de coisas não condizente com a nossa fé, com a nossa igreja e com a nossa Bíblia. Não tem paralelo, muitas coisas do texto. É instrução única do apóstolo João. Ele içou essas verdades ditas por Jesus, colocaram isto num contexto cultural, histórico, e Jesus Cristo realizou a reconciliação do homem com Deus da forma mais cruel, mas estava dentro do propósito. Ele disse: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Quando levantaram o Filho do Homem, alguns entraram em desespero. Judas foi um, o traidor. Tinha enchido os bolsos de moedas. E quando foi revelado tudo aquilo, ele entrou em desespero mesmo. Bateu, quis devolver, fez uma espécie de teatro e terminou se matando. Jesus Cristo não mudou. Muitos de nós parece até que não trata direito, é como se Jesus tivesse mudado, mas ele não mudou. Tem muito o que dizer e a julgar de nós. Ele tanto nos conhece quanto quer se revelar. Tenho muito que vos dizer. Tenho muito que vos ensinar. E nós aprendemos com Jesus. Mas, meus amados irmãos, vale a pena. Vale a pena. O mundo não aceita. Jesus Cristo vai ser rejeitado sempre. Mas existe um número de escolhidos que, ao ouvir essa trombeta divina, esta palavra de Deus, vai sim corrigir o rumo da sua vida, se render a nosso Senhor Jesus Cristo, fazer parte desta verdadeira estratégia divina
e confessar a Jesus. Isso mesmo que já desde o princípio ouviste, é a palavra. Desde o começo, o contexto deste capítulo, falando sobre isto, no final do capítulo, Jesus já está num nível de profunda convicção que eles não querem mesmo, e eles vão alegar a paternidade abraâmica, uma série de coisas, e Jesus sabe que não é verdade. Jesus chega a identificar, como é o caso aqui no versículo 44, 43. Jesus diz: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vós me amaríeis, porque eu saí de Deus, vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me viu. Mas isso é só para dizer. É só para dizer. Vocês estão simplesmente dizendo, mas na hora vocês não acreditam. O nosso Senhor continua, meus irmãos, sendo uma bênção para mim e para você. Vamos orar e suplicar a bênção do nosso Deus, voltando à oração pelos enfermos, pelos órfãos, as viúvas e os viúvos, as categorias mais vulneráveis na Igreja de Jesus. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. Ó Senhor querido, abençoa todo o Teu povo. Toma em Tuas santas mãos cada vida, Senhor. A vida dos homens, das mulheres, das crianças. Abençoa e guarda os Teus ministros, dando graça, ó Deus, para que sejamos, meu Senhor, uma bênção na Tua presença, na Tua casa, meu Senhor, em meio aos desafios. Continua conosco, Pai, operando na igreja, guardando os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.